Então vamos lá, meus amores. Hoje a nossa correção é sobre o estudo dirigido, né, que eu falei com vocês e passei para vocês na segunda-feira, né, conhecendo seres vivos, sobre as características dos seres vivos. E aí a gente começou com algumas questões objetivas que eu coloquei assim, ó. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares, ou seja, não são formados por células. Alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Então vamos lá. Quando nós falamos uma das principais características de seres vivos, que é a presença de célula, nós damos como exceção os vírus, que são os únicos organismos que são acelulares, ou seja, não são formados por célula, inclusive por isso não se encaixam na teoria celular. Então, dentre os organismos que nós citamos aí abaixo, os únicos organismos que não são formados por células são os vírus, tá? Então a gente vai marcar a letra D, ok? Então a letra D é o ser vivo que está falando que não representa, que não é formado por célula, tá? Então, a letra A, bactéria, letra B, fungos, protozoários, letra E, os animais, todos os demais organismos aí são formados por célula. O único que não é formado por célula é a letra D, os vírus. Joinha? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Ou a gente pode continuar? Não, tranquilo, né? Então vamos lá. Na segunda questão, ele fala assim, ó, para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. A gente viu que as características básicas dos seres vivos, gente, ela deve ser encontrada em todos os seres vivos. Então, ele está querendo que a gente fale aí qual é a única característica que não é encontrada em todos os seres vivos. Então, vamos lá. Letra A, reprodução. Nós vimos que reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Se um ser vivo, se uma espécie para de se reproduzir, ela entra em extinção. Então, a letra A não é. Letra B, capacidade de responder a estímulo. Perfeito. Também vimos que é uma característica. Letra C, formado por várias células. Errado. Nem todos os organismos são formados por várias células. Primeiro que nós vimos que os vírus nem formados por células são, então são organismos acelulares. Depois nós vimos que existem alguns organismos que são formados por apenas uma única célula, que são os unicelulares. Então, nem todos os organismos são formados por várias células, são pluricelulares. Então, a letra C está errada. Então, essa é a alternativa que a gente tem que marcar, tá bom? Ciclo de vida e necessidade de energia, a gente viu que é uma característica de todo ser vivo. Então, a única que não se enquadra aí é a letra C, um corpo formado por várias células. Joinha? Beleza? Podemos passar ou alguém ficou com dúvida nessa daí? Tranquilinha, né? Super tranquilo. No número 3, ele fala assim, ó, ou são organismos formados por mais de uma célula. Letra A, organismos procariontes, organismos pluricelulares, organismos eucariontes, vírus, organismos unicelulares. A gente tem aí a letra B que está correta, os organismos pluricelulares, ok? A letra C, organismos pluricelulares, desbloqueei, gente. Ok? Oi, amor. Pode falar. A sala tá bloqueada. A gente desbloqueou? Já desbloqueei, meu bem. Obrigada, tá? Então, a gente tem aí o número 3. Os organismos pluricelulares são os organismos formados por mais de uma célula. Joinha? Então, a gente vai marcar na terceira questão a letra B de bola, tá? Número 4. Organismos formados por células procarióticas. Essa daí foi errado para vocês, mas eu já consertei aqui, então consertem, tá? Os únicos organismos que nós vimos que são procarióticos, são procariontes, ou seja, possuem células procarióticas, são os organismos do reino Monera. Então teria que ser ou a bactéria ou uma cianobactéria, que é a nossa B, letra B de bola, ok?
Os vírus são organismos acelulares, né? Nem células têm. Protozoários, fungos e os animais são organismos que possuem células eucarióticas, tá? Então, a nossa letra B demonstra aí o único organismo que possui célula procariótica. Joinha? Podemos passar para a quinta questão? Vamos lá, Maria Eduarda. Na número 4, ele pergunta organismos formados por células procarióticas. Qual desses organismos abaixo que é formado por célula procariótica? É a letra B de bola, tá? Eu acho que eu enviei ela errada para vocês, mas consertem aí. Tirem o nome que tinha, tá? E coloquem aí bactéria, que é a resposta correta. Joia? Beleza, gente? Para quem perguntou? Bom, vamos lá. Quinta questão. Na quinta questão, eu pedi para a gente ir completando aí os espaços abaixo que estão em branco, né? Com os conceitos que nós estudamos sobre as características dos seres vivos. Então, vamos lá. Ele fala assim, de acordo com a pontinho, todos os organismos são formados por célula. De acordo com o quê, gente? De acordo com a teoria celular. Então, ó, de acordo com a teoria celular, todos os organismos são formados por células. Com exceção dos vírus, nós vimos que os vírus são os únicos organismos que não são formados por célula, tá? Então, os vírus são os únicos organismos que não são formados por célula, então eles que vão se encaixar aqui, ó. Então, a gente tem, de acordo com a teoria celular, todos os organismos são formados por célula, com exceção dos vírus. Uma das características dos vírus, uma das características dos seres vivos é o pontinho, que demonstra todas as transformações que os seres vivos passam ao longo da vida. Que característica é essa? Ciclo de vida. Muito bem, Cauã. Então, uma das características dos seres vivos é o ciclo de vida, que demonstra as transformações que os seres vivos passam ao longo da vida. Tendo as etapas básicas a seguir. Quais são as etapas básicas que nós vimos? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Isso aí, Débora, ok? Então, vamos lá. Os seres que são formados por apenas uma única célula são chamados de organismos unicelulares. Joia? E os que são formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares ou multicelulares, tá? Então, os seres que são formados por mais de uma célula, eles podem ser chamados de pluricelulares ou multicelulares. Joinha? Os organismos também diferem quanto ao tipo de célula, que podem ser procarióticas ou eucarióticas. Nós vimos que os organismos podem ser formados por duas células, ok? Procarióticas e eucarióticas. Joinha? Alguém ficou com dúvida, gente, em algum desses daqui? Então, de acordo com a teoria celular, todos os organismos são formados por células, com exceção dos vírus. Uma das características dos seres vivos é o ciclo de vida, que demonstra todas as transformações que os seres vivos passam ao longo da vida, tendo as etapas básicas a seguir: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Os seres que são formados por apenas uma única célula são chamados de unicelulares, e os que são formados por mais de uma célula, pluricelulares, multicelulares. Os organismos também diferem quanto ao tipo de célula, podendo ser eucarióticos ou procarióticas. Joinha? Beleza, amores? Então, ó, continuando lá o complete, fala assim, ó, as células procarióticas não apresentam núcleo delimitado pela carioteca, ao contrário das células eucarióticas, em que o núcleo é delimitado por uma membrana chamada de carioteca, tá? Então, ó, as células procarióticas, elas não apresentam núcleo delimitado pela carioteca, enquanto as células eucarióticas possuem essa membrana delimitada chamada de carioteca, tá? Os seres vivos podem se reproduzir por duas formas. Quais foram as duas formas que nós vimos? Sexuadamente ou assexuadamente.
Na reprodução, pontinho, pontinho, os indivíduos originados são idênticos a quem lhe deu origem. Que tipo de reprodução é essa em que o ser originado é idêntico aos pais? Na reprodução assexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, os indivíduos originados, eles são idênticos a quem lhe deu origem. Já na reprodução sexuada, temos formação de células especiais, chamadas de gametas, dando origem a indivíduos totalmente diferentes dos pais, ok? Todo organismo precisa de energia, que é proveniente dos alimentos. Entretanto, diferem na maneira a conseguir esse alimento. Os organismos, pontinho, pontinho, sintetizam o seu próprio alimento. Quem é que sintetiza o próprio alimento? Organismos autótrofos. Então, organismos autótrofos sintetizam seu próprio alimento, enquanto os organismos heterótrofos não sintetizam o próprio alimento e, com isso, precisam ingerir uma fonte de alimento que posteriormente será transformado em energia. Joinha? Ok? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Tia, repete a primeira parte. Olá, células procarióticas não apresentam núcleo delimitado pela carioteca, ao contrário das células eucarióticas, em que o núcleo é delimitado por uma membrana chamada de carioteca. Ok? Para quem pediu? Joinha? Não, tia, a parte lá do organismo. Da parte dos seres que são formados por apenas uma única célula, são chamadas de Unicelulares. Ok? Nossa, tá atrapalhando a aula. Vamos lá, então. Sexta questão. Gente, quem está com o microfone aberto aí, fecha o microfone, por gentileza, tá bom? Leia os itens abaixo e marque V para as alternativas verdadeiras, F para as falsas, corrigindo se estiverem falsas. Então, a gente vai marcar o verdadeiro ou falso e já vai corrigindo aí aquelas que já estão erradas. Joinha? Então, vamos lá no primeiro parênteses aí, ó. Todo organismo, sem exceção, é formado por célula. Errado, erradíssimo, falso. Por quê? Nem todos os organismos são formados por célula. Nós temos como exceção os vírus, tá? Então, ó, nem todos os organismos são formados por células. Os vírus, que são considerados seres vivos também, eles são organismos acelulares, ok? Então, no primeiro parêntese aí, vocês vão colocar falso, tá? Segundo parênteses. Os vírus são organismos procariontes. Gente, procariontes e eucariontes é uma característica que a gente dá para colocar, para classificar um organismo em relação ao tipo de célula que ele tem. Se os vírus não possuem célula, não são formados por célula, a gente não pode classificar os vírus como eucarionte ou procarionte, ok? Então, ó, os vírus são organismos procariontes? Falso, tá? Os vírus são organismos acelulares, por isso que eles não podem ser considerados procariontes. Belezinha? No terceiro parêntese, a gente tem aí, ó, o ciclo de vida demonstra todas as etapas de vida de um organismo. Perfeito! Nós vimos que o conceito de ciclo de vida é justamente isso. Todas as etapas, todas as transformações que um ser vivo passa ao longo da vida. Joia? No quarto parêntese aí, nós temos assim, ó, nós, seres humanos, somos organismos autótrofos. Falso. Nós vimos que organismos autótrofos são os organismos que sintetizam o próprio alimento. Nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos, por isso que a todo momento a gente tem que ingerir uma fonte de alimento para posteriormente ser transformado em energia, ok? Então, essa daí tá falsa porque nós somos organismos heterótrofos e não autótrofos, beleza? Próximo parêntese fala assim, ó, a locomoção é uma característica de todos os seres vivos? Errado, tá, gente? A locomoção, coloque bem grande aí, não é uma característica de todos os seres vivos. As plantas, por exemplo, não têm capacidade de locomoção.
tá? Então, nem todos os seres vivos, tá, têm capacidade de locomoção, beleza? O próximo parêntese fala assim, ó, os organismos eucariontes possuem células eucarióticas. Perfeito. Pode sim, Manuel, sem problema, tá? Então, ó, os organismos eucarióticos possuem células eucarióticas. Próximo parêntese. Quando uma planta muda em direção de crescimento para receber luz, é uma capacidade de reagir a estímulo do meio? Perfeito. Inclusive, eu usei esse exemplo lá na nossa videoaula com explicação de conteúdo, né? Quando a plantinha, a gente pega uma planta que está no quintal, bota ela na varanda e ela começa a crescer em direção à luz, né? Isso é uma demonstração de que ela está reagindo a um estímulo vindo do ambiente, tá? Então, verdadeira. Na reprodução sexuada, todos os organismos gerados são idênticos aos pais? Falso. Nós vimos que os organismos gerados serem idênticos aos pais é na reprodução assexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, que os organismos são idênticos aos seus progenitores, tá? Pois não? Quem tá querendo falar? Pode falar, gente. Podendo continuar? Então, vamos lá. A formação de gametas é uma característica da reprodução assexuada? Errado. A produção dessas células especiais dos gametas, ela é uma característica exclusiva da reprodução sexuada, ou seja, daquela em que o pai vai contribuir com uma quantidade de material genético e a mãe também, através dos gametas, formando um indivíduo totalmente diferente, tá? E o último fala assim, ó, ao puxarmos a mão, quando encostamos em algo quente, uma demonstração de reagir estímulo vindo do ambiente. Perfeito. Quando a gente encosta a mão em alguma coisa quente, né, seja numa panela ou seja, né, seja numa panela ou seja num ferro, em alguma coisa quente, que a gente puxa a mão, isso é uma capacidade de reagir ao estímulo vindo do ambiente, que é o momento da temperatura. Belezinha? Ok, amores? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma alternativa? Ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Então, vamos lá. Na número 7, ele fala assim, ó. Explique por que os vírus não se enquadram na teoria celular. A gente viu que a teoria celular, ela afirma que todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, nós vimos que os vírus, eles são uma exceção a essa regra, porque eles são acelulares. Então, por isso que eles não se enquadram dentro da teoria celular, tá? Então, os vírus não se enquadram dentro da teoria celular porque são organismos acelulares, ou seja, não são formados por célula, não apresentam célula, tá? Para quem colocou de qualquer uma dessas maneiras aí, tá correto. Beleza? Joia? Então, ó, número 8. Repete a 7, tia. Oi? Repete a 7. Repito, ele quer saber por que os vírus não se enquadram na teoria celular. Então, vamos lá. Os vírus não se enquadram dentro da teoria celular porque esses organismos são organismos acelulares, ou seja, eles não são formados por célula. E a teoria celular, ela fala que todos os seres vivos são formados por célula. Por isso que os vírus, a gente falou lá na nossa videoaula, na explicação de conteúdo, que os vírus, eles são uma exceção a essa regra da teoria celular. Tá bom? Para quem perguntou? Joia? Podemos continuar? Então, vamos lá. A número 8 fala assim, indique o que está sendo demonstrado na figura a seguir. Na figura a seguir, gente, a gente tem a demonstração bem nítida de um ciclo de vida. Olha lá as transformações que vão acontecendo ao longo da vida da borboleta, né? Então, a gente tem um indivíduo adulto. Então, a gente tem, né? Nasce, cresce, posteriormente vai virar um indivíduo adulto que vai se reproduzir e vai posteriormente morrer. Então, o que está sendo demonstrado na figura a seguir, né, nessa imagem aqui, a gente tem o ciclo de vida. E aí ele fala assim na letra B, obrigatoriamente todos os organismos
passam pelas mesmas mudanças ao longo da vida? Gente, é só a gente comparar essa imagem com o nosso ciclo de vida. A gente passa por essas transformações de lagarta, pupa, né? Ovo, lagarta, pupa? Não. E eu falei isso com vocês na aula de explicação de conteúdo, né? Que tanto o tempo do ciclo de vida como as transformações que acontecem ao longo desse ciclo vão variar de organismo para organismo, ou seja, de espécie para espécie, ok? Então, obrigatoriamente, nem todo organismo passa pelas mesmas transformações ao longo da vida, tá? Belezinha? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão número 8, gente? Alguém? Ou podemos dar continuidade aí? Podemos dar continuidade? Tranquilo? Então, vamos lá na 9ª questão. Observe as células abaixo e indique que tipo de células são, justificando a sua resposta. Então, a gente tem 2 tipos de célula aqui. Uma é a célula procariótica e outra é a célula eucariótica. Então, você vai definir qual é qual e vai me justificar, ou seja, explicar por que você escolheu essa alternativa. Então, a gente tem aqui, ó, no primeira imagem, a gente tem uma célula que visivelmente a gente percebe que não tem um núcleo limitado, ó. Material genético fica espalhado, disperso no citoplasma, e com isso a gente percebe que essa célula é uma célula procariótica. Então, ó, ela é uma célula procariótica porque ela é uma célula que não possui um núcleo delimitado, o material genético fica espalhado no citoplasma, ao contrário da segunda imagem, que nitidamente, ó, nós temos um núcleo bem visível, bem delimitado, né? Onde fica o material genético, ok? Então, a gente tem aqui na primeira imagem uma célula procariótica. Por que célula procariótica? Porque nós temos uma célula onde eu não tenho material genético dentro de um núcleo delimitado. E na segunda imagem eu tenho uma célula eucariótica. Então, visivelmente a gente consegue perceber que é uma célula eucariótica, porque a gente tem um núcleo delimitado, né, pela carioteca, onde o material genético fica bem guardadinho aqui dentro. Joinha? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Então vamos lá, ó, para quem perguntou, Davi. Na primeira imagem nós temos uma célula procariótica. Por que célula procariótica? Porque eu olhando para a célula, ó, eu não consigo enxergar um núcleo, tá? Então isso é uma característica das células procarióticas. Eu não tenho um núcleo delimitado pela carioteca. Diferente da segunda célula, que eu vejo que eu tenho um núcleo bem delimitado, ó, que é característico das células eucarióticas. Então, por isso que essa é uma célula procariótica, por isso que isso é uma célula eucariótica, tá? Então, sempre que eles pedirem para vocês diferenciarem, gente, célula procariótica de eucariótica, olha o núcleo. Eu tenho um núcleo bem delimitado? Então, é uma célula eucariótica. Eu tenho um núcleo que não é delimitado, meu material genético ele fica disperso no citoplasma? Eu tenho uma célula procariótica, ok? Belezinha? Então, vamos lá para a nossa última questão. Na última questão, ele pede para você conceituar... Oi? Eu queria saber se, tipo assim, na prova, alguma coisa assim, se você passar essa matéria sobre células procarióticas e células eucarióticas, você vai colocar a legenda, né, igual naquela ali? É porque tava uma legenda escrito, a setinha. Como assim, legenda? Tipo, aí, tá vendo umas setinhas com um montão de palavras? Com os nomes? Isso. Provavelmente vai ter uma setinha pelo menos indicando o que é o núcleo, o que não é o núcleo, pelo menos as partes principais das células, tá? Entendi. Ok? Obrigada. Então vamos lá para a nossa última questão. Na nossa última questão, eles pedem para a gente conceituar esses termos aí abaixo, ou seja, você vai me dizer o que são esses termos aí abaixo. E aí ele fala assim na letra A: unicelular. O que é unicelular? São organismos formados por apenas uma única célula, ok? Então, ó, na letra A, conceito de unicelular são organismos formados por apenas uma única célula.
Na letra B, ele pede o conceito de pluricelular. Pluricelular, como o próprio nome já diz, né, de plural, organismos formados por mais de uma célula. Joinha? Na letra C, ele pede para a gente definir ciclo de vida, que nós vimos que são todas as transformações que acontecem ao longo da vida de um ser vivo. Tá? Então, ciclo de vida são as transformações, o conjunto de transformações que acontecem durante todo o tempo de vida de um ser vivo. Joia? Organismos heterótrofos, organismos autótrofos primeiro, né? Os organismos autótrofos são aqueles organismos que conseguem sintetizar o próprio alimento, tá? Então, letra D, organismos autótrofos são organismos que conseguem sintetizar o próprio alimento. Joia? Na letra E, organismos heterótrofos, ao contrário dos autótrofos, são aqueles que não conseguem sintetizar o próprio alimento. Com isso, precisam de ingerir uma fonte externa de alimento, né, para posteriormente transformar em energia, tá bom? Letra F, procariótica. O que é procariótica? É uma célula que não possui um núcleo delimitado, tá? Então, vamos lá, ó. F, procariótica, é uma célula que não possui um núcleo delimitado, que vocês podem até complementar, delimitado pela membrana carioteca, tá? Ao contrário da célula eucariótica, que é a nossa letra H aí, ó. Na célula eucariótica é aquele tipo de célula em que o meu núcleo ele é delimitado pela membrana, pela carioteca, tá? Então, a célula eucariótica é uma célula em que eu tenho um núcleo delimitado pela carioteca. Joia? Letra I, que é carioteca. Ele pede para você dizer o que é carioteca. A carioteca, gente, é a membrana que envolve o núcleo das células eucariontes, tá? Então, carioteca é a membrana que envolve o núcleo, que delimita o núcleo das células eucarióticas. Beleza? E a última aí, ó, nucleóide. O nucleóide é o material genético das células procariontes, tá? Então, o nucleóide é o material genético das células procarióticas. Como elas não ficam dentro do núcleo, elas ficam disperso para o citoplasma. É que as letrinhas foram erradas, tá, meninos? Mas não tem problema, não. Como na célula procariótica eu não tenho núcleo delimitado, né, o material genético ele fica disperso no citoplasma e com isso ele é chamado de nucleóide, ok? Então vamos lá. Dentre desses conceitos aqui que eu tenho na número 10, né, de organismo, o que é um ser unicelular, pluricelular, um ciclo de vida, o que é um ser autótrofo, heterótrofo, o que é um ser procariótico, o que é uma célula, perdão, procariótica e eucariótica, o que é uma carioteca e um nucleóide? Alguém tem alguma dúvida nesses conceitos? Tia, pode repetir a B e a E? Posso? Vamos lá então. O que são organismos unicelulares? Unicelulares são organismos formados por apenas uma única célula. Joia? Os organismos pluricelulares já são aqueles organismos formados por mais de uma célula. Então, unicelular, todo organismo formado por uma única célula. Pluricelular, mais de uma célula. Então, se eu já tenho duas células, a partir de duas células eu sou considerado um organismo pluricelular. E a letra E, que são os organismos heterótrofos, como nós, por exemplo, são aqueles organismos que não sintetizam o próprio alimento. Ok? Belezinha, meus amores? Mais alguém, gente? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Então, olha só. Tia, repete aí a H também. Então, vamos lá, ó. H, célula eucariótica. A célula eucariótica
é aquela em que eu tenho um núcleo delimitado por uma membrana que a gente chama de carioteca, ok? E a carioteca, como eu acabei de falar para vocês, é a membrana que envolve o núcleo das células eucarióticas, tá bom? Gente, eu vou mandar o link com a gravação para vocês mais tarde, para vocês poderem corrigir com calma, né? Quem perdeu alguma coisa, tá bom? E a nossa aula fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês